Oi, turma, tudo bem? Vamos falar da correlação linear? Bom, a correlação linear, a gente vai usar ela quando a gente tem duas variáveis e elas estão relacionadas entre si. Então, por exemplo, eu posso falar que a variável peso e altura, elas são correlacionadas, porque a maioria dos indivíduos que é alto também vai ser pesada, enquanto a maioria do que é baixo também é leve. A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de correlação para usar a técnica mais adequada. No curso, o nosso foco é aprender a correlação linear. Tá? E quando não acontece esse crescimento linear, aí a gente usa outra técnica, tá bom? Mas é bem fácil a gente identificar quando a gente percebe que tem uma correlação linear. Então, como que a gente faz para estar usando esses cálculos, né? A gente usa o coeficiente de correlação de Pearson, tá? E se a gente conseguir ter acesso a um gráfico, fica mais fácil para a gente ver. Então, eu queria que vocês reparassem que aqui, ó, essas informações, elas crescem mais ou menos como se fosse uma reta, tá? Então, por isso que eu falo que é um crescimento linear. Se a gente perceber que essa curva, por exemplo, ela é bem assim, bem inclinada, a gente pode entender que daí vai ser um outro tipo de cálculo para a gente fazer. Mas a gente consegue, né, entender e perceber que aqui tem uma reta que pode representar estes dados, por isso que a gente acaba utilizando a correlação linear para descobrir isso daqui, qual é a correlação entre esses dados, tá? Então, a gente precisa ter duas variáveis que são x e y num primeiro momento, e eu quero saber qual é o grau de associação linear entre essas duas variáveis. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma tabela que é o cálculo de coeficiente de correlação de Pearson, como que a gente pode fazer? E quando a gente olha assim na tabela, nessas informações, a gente vê exatamente todos os passos que a gente vai fazer e talvez a gente até se assuste um pouco, tá? E lá no final a gente consegue descobrir, né, certinho as informações que a gente precisa. E com aquelas informações eu consigo ter esse modelo, que é um modelo gráfico. E talvez você esteja em casa um pouquinho apavorado, mas é um pouquinho mais fácil do que está imaginando, tá? Do que você está imaginando. Então, aqui é a fórmula do cálculo da correlação. E eu sei que as tabelas anteriores e o gráfico anterior fica meio estranho, fica meio sem sentido. E eu nem quero focar muito neles agora, porque tem um jeito que eu aprendi que eu acho que ele é mais fácil, que a gente olha essa fórmula e eu não sei vocês, mas a primeira impressão que eu tenho quando eu vejo ela, quando eu vi ela, é que, meu Deus, o que está acontecendo aqui, sabe? Mas ela é bem tranquila de a gente resolver se a gente fizer da seguinte forma. Eu preciso, antes de fazer, entender que a correlação ela pode ser negativa ou ela pode ser positiva. Quanto ela estiver nos extremos, a gente vai falar que tem uma correlação forte, e quando ela está perto do zero, eu vou dizer que ela é uma correlação muito fraca, tá? E os valores da minha correlação sempre tem que dar entre -1 e 1. Se deu fora desses valores, significa que eu fiz alguma coisa errada, eu preciso recalcular. Então, pensa aqui que é um exemplo, tá? Que foi dado para vocês de duas variáveis que elas são relacionadas. Então, a gente vai ter aqui a variável x e aqui a gente tem a variável y. Pode ser dado esses valores como pontos do plano cartesiano também, mas eu vou tentar fazer com vocês mais tabelinhas, assim, que eu acredito que para mim fica mais fácil de fazer e de entender e compreender. E aqui tem a cola da fórmula, que eu sei que olhando a gente fica um pouco assustado. Mas o que a gente tem que fazer? Bom, primeiro, a gente quando a gente vai resolver a correlação, a gente normalmente tem essas duas primeiras informações aqui. E eu preciso que vocês pensem nessa tabela e a gente acrescente a coluna do x ao quadrado, do y ao quadrado, do x vezes y e aqui embaixo do somatório. O que é o somatório? Somatório significa que eu vou somar todos os valores daquela coluna. Então, quanto que dá 3 mais 2 menos 1 mais 4? Dá 8. Quanto dá 7 mais 5 menos 1 mais 9? Dá 20. O que é a coluna do x ao quadrado? É 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado, 1. 4 ao quadrado, 16. Quanto que dá toda essa soma? 30. E assim a gente vai fazer com as outras duas. Então, 7 ao quadrado, 49, 5 ao quadrado, 25, menos 1 ao quadrado dá 1, 9 ao quadrado dá 81, tá?
E o x vezes o y é 3 vezes 7, 21. 2 vezes 5, 10. Menos 1 vezes menos 1, 1. 4 vezes 9, 36. Quanto que dá essa soma toda? 68. Quando a gente tem essa tabela toda preenchida, reforçando, a gente vai ter sempre essas informações aqui inicialmente. Aí a gente vai começar a fazer a fórmula, porque ela vai ficar muito mais simples. Então, primeiro, quem é o n? O n é a quantidade de linhas que eu tenho nessa minha tabela. Nesse caso, a quantidade de linhas que eu tenho é 4. Opa! Então, eu até vou anotar aqui, ó, que o n é 4, tá? Que são a quantidade de linhas. Quando eu tenho esse somatório, eu tenho que prestar atenção no que vem em seguida. Em seguida, não está mostrando x vezes y, então eu quero o somatório do x vezes y. E esses dados se cortam aqui. Então, significa que ele é 68. Então, a minha correlação de x, y fica 4 vezes 68. Menos. Aqui eu tenho o somatório do xi. O xi está aqui, ó, né? O x está aqui, o somatório está aqui. Então, a resposta vai ser 8. Então, menos 8 vezes o somatório do y, que é 20, que é essa informação que está aqui do ladinho. E eu vou fazer uma divisão. E essa divisão vai envolver uma raiz quadrada. Então, é interessante que vocês tenham sempre calculadora para fazer essas atividades, essas contas e essas provas. O n é 4, porque eu tenho 4 linhas, e eu quero o somatório do x ao quadrado. Então, é o 30. Então, vai ficar 4 vezes 30 menos. Aqui eu tenho, entre parênteses, o somatório do xi, que é 8. Então, vai ficar 8 ao quadrado. Aí, eu vou fazer vezes, mais uma raiz, tá? O meu n é 4. Agora, eu quero o somatório do y ao quadrado, que é o 156. Menos esse y aqui, que é o 20, ao quadrado. E agora, o que eu tenho que fazer? Basicamente, é resolver essa equação que, olhando assim, parece que ela ficou muito difícil. Quanto que dá 4 vezes 68? Dá 272. 8 vezes 20? 170. E eu vou dividir agora pela raiz. 4 vezes 30 é 120. Menos o 64, que é ali do 8 ao quadrado. Eu já tenho aqui prontinho, vai dar 56. O 4 vezes 56 menos o 20 ao quadrado, eu também já tenho aqui, fica 224. E agora eu vou ter que resolver 272 menos 160, que dá 112. E a raiz de 56 fica 7,48, pode usar duas casas após a vírgula, não tem problema. E raiz de 224 fica 14,96. O 7,48 vezes 14,96 dá 111,9. E essa divisão me apresenta uma correlação de 1, ou seja, há uma correlação perfeita. A correlação a gente usa para fazer a regressão. Por isso que eu não vou mostrar outro exemplo aqui, porque a gente vai refazer esse cálculo várias e várias vezes na próxima aula de regressão linear. Tudo bem? Vejo vocês na próxima. Até mais!